O Globo Comunidade está de volta hoje com orientações para que você aproveite este período junino com muita saúde e alegria. O assunto agora é sobre comidas. Estamos com as nutricionistas Rosa Idalina e Lídia Bandeira. Bom dia, Lídia. Bom dia, Rosa. Bem-vindas ao Globo Comunidade. Obrigada. De hoje. Vamos começar falando sobre comidas de milho, né? Quais são os cuidados que a gente tem que ter ao consumir o milho? Olha, o milho, ele natural, ele é pouco calórico. Então é uma boa sugestão para a gente iniciar à noite, porque ele tem muita fibra, tem muita energia. E se a gente for para uma preparação de milho, canjica, pamonha, então a gente tem que ter cuidado, porque geralmente tem muita gordura, tem muito açúcar. Então eu faço a sugestão de deixar mais para o final da noite e comer porções pequenas. O problema então é com os ingredientes que compõem a alimentação. Exatamente. E não com o milho. Não, o milho. O milho é pouco calórico. Uma espiga de milho grande de 20 centímetros tem 130 calorias, então isso não é muito. E como é que a gente escolhe um milho bom para fazer um prato delicioso, Lídia? Sim, para fazer essas iguarias de São João, o ideal é procurar os milhos que estão bem fechados, com as folhas ainda fechadas, que são os milhos mais novos. E quando você abrir, você observar a parte de dentro, então a semente tem que estar bem brilhante. Isso vai trazer um milho muito suculento, que vai cozinhar mais rápido e vai ser inclusive ideal para cozinhar e para assar. Vai ficar muito maravilhoso. Existe alguma restrição para quem tem diabetes ou outro tipo de problema, para quem é criança, para idoso? Como é que a gente pode administrar essa alimentação nesse período? Na verdade, a gente tem que observar o tipo de ingrediente usado na preparação. Então, por exemplo, um diabético vai ter que procurar a canjica, a pamonha na versão diet, em que se usa o adoçante culinário. E também tem que observar a quantidade que se come, porque também não adianta, porque é diet, comer em grande quantidade, porque você está agregando gordura. Então tem que ter um cuidado nesse momento. No momento que a gente está preparando aquelas comidas, a gente tem que ficar atenta a esses detalhes. Agora, fora do período junino, as pessoas que gostam, por exemplo, daquele cuscuz de manhã cedo, no café da manhã, precisam ter algum tipo de cautela? Precisa, porque o cuscuz ele tem alto índice glicêmico. Então, se for um diabético, por exemplo, a gente deve botar na massa um pouquinho de farelo de aveia. E também na preparação do cuscuz, quando ele está pronto, a gente pode botar um fiozinho de azeite, misturar com verdura, fazer tipo uma farofa de cuscuz, que também fica bem, assim, bem gostoso e a gente pode comer com uma proteína, com a carne. Quais são os outros ingredientes que a gente precisa ter cuidado, mas que a gente não deixa de consumir nesse período junino? Olha, por exemplo, as pessoas que têm intolerância à lactose têm que ter um cuidado com relação à quantidade de leite que é utilizado. Uma excelente opção é que nesse momento a gente usa muito leite de coco, que não tem a lactose, então os intolerantes aí já estão com um ganho, né? É importante salientar que não são todas as pessoas que precisam de restrição. Isso é um momento muito cultural e que nós podemos aproveitar desde que consuma esses alimentos com moderação. É porque muita gente diz assim, chegou o período junino, eu vou ter que fechar a boca porque senão no mês de julho eu vou ter que começar uma super dieta. Não é bem assim? Não, de forma alguma. Inclusive porque nessas preparações nós também temos bons ingredientes. Além do milho, que ele é muito rico em fibra, a gente costuma usar as especiarias, a canela, o cravo. A canela é um excelente acelerador de metabolismo, que ajuda a queimar gordura, inclusive. O cravo, que ele também é um excelente expectorante, então para essa época de tosse, de resfriado, ajuda bastante. Então, as comidas não são vilãs, né? Elas também são aliadas para a saúde. E a pessoa pode consumir de manhã, de tarde, de noite? Com moderação, né? Com moderação. Especialmente à noite a gente deve ter um cuidado maior por conta do gasto energético, que normalmente é melhor. Mas como no São João também tem muita festa, muita dança, forró, então as pessoas também queimam mais calorias. E tem gente que não come alguma coisa se não tiver um líquido para acompanhar, né? Qual a sua opinião sobre isso? Às vezes o líquido é a gota d'água, então a gente deve, lógico, evitar refrigerante, que é uma coisa que a gente sempre faz essas restrições, né? E pode tomar um refresco, um suco, se não for em muita quantidade, né? Então, porque às vezes para não somar tanta caloria. Então, tá com sede, bebe água também, né? Lembrar na festa de beber água. Tem gente que enche a mesa com aquelas comidas típicas e aí se farta. Aí diz, eu exagerei, então eu vou passar mais tempo sem comer a próxima refeição. Isso está muito errado, está errado, está certo? Isso está errado. A gente não deve, assim, comer muito de uma vez só.
sol, inclusive assim na noite, você seleciona aquele alimento que você gosta mais, para não comer de tudo, então, assim, diminuir a questão da gludice, de olhar e comer com os olhos e comer de tudo. Então, comer porções, escolhe aquele que gosta mais, ou então fraciona, come porções menores, para evitar aquele sentimento de culpa no dia seguinte. Tem que comer de 3 em 3 horas mesmo? É indicado comer de 3 em 3 horas, inclusive porque quando a gente bota lanche, nós costumamos comer nos lanches coisas que a gente não come nas principais refeições. Então fica muito interessante, você pode lanchar uma fruta, você pode lanchar uma castanha, que normalmente não estão nas refeições principais. Então eu sou da linha de recomendar lanches. Ô, Lídia, e uma dica prática ou algumas dicas para quem vai preparar as comidas agora neste mês? Olha, é importante aproveitar o alimento sem desperdício. Então, por exemplo, na hora de preparar canjica, pamonha, aquele bagaço que sobra, que muita gente joga fora, ele pode ser utilizado porque ali está toda a fibra do milho. Então, usar para fazer um bolo, usar em outra preparação, você vai economizar e vai agregar sabor e nutriente a outras receitas. A mesma coisa com o coco. O coco, ele é muito saudável se ele for aquele comprado na feira, que você moe na hora, né? Que extrai o leite do coco. E aquele bagaço que sobra você pode transformar na farinha de coco, né? Que hoje é tão falada e que pode ser utilizada também pelos celíacos que têm intolerância ao glúten e vai ajudar também a agregar sabor e ingredientes saudáveis nas próximas preparações. Bom, a gente espera que com essas dicas as pessoas tenham um São João mais saudável, mais feliz, né? Lídia, muito obrigada pelas orientações. Obrigada Rosa, também. obrigada também. Bom São João para vocês, viu? Igualmente. Obrigada.